Obrigado a todos. Muito obrigado, Rui, pela apresentação. Muito obrigado ao Paulo e à Liliana, que tive o grato prazer de visitar a sua casa no Dubai, numa feliz coincidência, porque são um casal que eu acompanho também há muitos anos. E de repente eu estou no Dubai e vejo um vídeo onde eles são reconhecidos como o top mundial. E eu de repente vejo ele a dizer: desde que viemos para o Dubai, eu disse: espera aí, mas nós temos uma pessoa destas no Dubai e eu não me tinha percebido. Imediatamente lhe mandei uma mensagem a dizer, independentemente da disponibilidade deles, a dizer primeiro os parabéns pelo excelente resultado e dizer que também estava no Dubai. E eles, com as pessoas simpáticas que são, disseram: Adelino, passa por cá. E então lá fui eu até a casa deles, estive com o sogro e a sogra também, que foi espetacular. E depois teve a amabilidade de, como eu digo aqui no Norte, de meter um bocado de nojo e de Porsche leva-me até ao hotel onde eu estava e, portanto, permitiu-me chegar em grande, não é? Chegar em grande. E, portanto, eu estou muito, muito grato pela oportunidade que me dão de estar aqui, porque estou numa comunidade de vencedores e ainda por cima portugueses, que tem um significado muito especial para mim. Eu tenho 61 anos e, portanto, com 17 anos, pela primeira vez, tive a sorte de ter acesso a um livro de um senhor, provavelmente alguns de vocês já o conhecem, já leram, Dale Carnegie, o velhinho, década de 50, um livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E perguntarão porquê que um jovem de 17 anos resolve comprar um livro e que me custou à moeda atual 50 cêntimos. E portanto custou-me 100 escudos na altura, 50 cêntimos hoje em dia, e eu posso-vos dizer que foi talvez, foi garantidamente o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Sabem que nós às vezes temos pais extraordinários, como eu tive a sorte de ter, que me diziam assim: a minha mãe tinha a terceira classe incompleta, nunca acabou a terceira classe, e com 12 anos montou um negócio. E dizia-me assim: ó filho, eu quero que tu vás o mais longe possível. E em nossa casa há duas coisas que nós nunca poupamos: na comida, porque temos que comer bem para ter saúde, e no conhecimento. Portanto, eu não pude estudar, filho, mas tudo o que tu precisares para estudar, tu falas com a mãe e com o pai e nós estamos aqui para te ajudar. E portanto, nunca me faltou dinheiro para poder estudar, para poder aprender. Curiosamente, hoje faço isso aos meus filhos. Eles podem fazer o que quiserem, mas quando se tratar de ter formação, sou eu até que lhes pago a formação, porque não há nada que tenha maior valor do que o conhecimento. Então a minha mãe, com a terceira classe incompleta, na Forada, que é um centro pescatório aqui em Gaia, num negócio de roupa, numa zona de pobreza, numa zona de pessoas que compravam uma meia calça e punham no livro para pagar as prestações. A minha mãe deixa-me ativos de milhões de euros que me permitem hoje, se eu quiser, com as rendas não precisar trabalhar. Absolutamente extraordinário, apostando no conhecimento. E então a minha mãe e o meu pai diziam-me assim: ó filho, o saber nunca ocupa lugar. Então eu há 40 e tal anos que sigo os princípios dos meus pais, que é aprender. Agora, eu quando comecei a ler estas coisas, comprei esse livro porque havia uma miúda gira lá no liceu que não me ligava nenhuma. E eu tenho que vos dizer, eu recordando a forma como eu me vestia, era impossível ela ver alguma coisa em mim, porque eu à quarta-feira ia de botas de pelo e à quinta-feira ia de botas texanas. E à sexta-feira levava um quispo que um tio meu tinha trazido de um contentor porque ele andava embarcado e de vez em quando desviava quispos. Portanto, ela não tinha consistência na comunicação. O Adelino tanto era de botas castanhas, de pelo, como texano. Portanto, ela não conseguia perceber quem era o Adelino. E isto é um dado importante. As pessoas, se não tiverem consistência na nossa comunicação, também não nos entendem. Fica aqui o parêntese. E então, eu olhei e percebi que eu não percebia nada de como é que havia de fazer com que a miúda gostasse de mim. Então, quando eu encontro um livro que me diz como fazer amigos e influenciar pessoas, eu pensei,
vai ser este o livro que me vai ajudar a conquistar a miúda. Ora bem, esse livro, como é de americanos, são os melhores vendedores do mundo, como vocês sabem. Passado um bocadinho, ele já me estava a falar de um outro livro que por acaso ele também tem, que se chama Como Evitar Preocupações. Lá comprei eu o livro. Que também depois fala-me de um terceiro livro que é Como Falar Facilmente. Eu, filho único, que queria ir para médico para ver uma pessoa de cada vez para falar pouco, tímido, de repente começo a ler e hoje falo para milhares de pessoas e ainda me pagam. Agora repara o poder de 50 cêntimos. De repente, eu ponho um programa extremamente agressivo de recrutamento da miúda, 7 anos de namoro, e estou casado há 36 anos com ela, mais 7 anos, portanto, ela tem exatamente o mesmo tempo que o meu desenvolvimento pessoal, e somos um casal feliz e que tivemos a oportunidade de estar em casa do Paulo. E portanto, quando alguém me diz que não vale a pena aprender, eu no mínimo sorrio. Eu no mínimo sorrio que é para não ter pena. Claro que vale a pena aprender. Outro exemplo, nestes 43 anos já trabalhei com muitas pessoas, como é evidente, e às vezes encontro jovens que me perguntam o seguinte: Adelino, vale a pena eu querer ser o melhor? Vale a pena eu esforçar-me para ser o melhor? Vale a pena eu fazer o quilómetro extra? Então deixa-me te contar uma história de um cliente meu. Um jovem que está em bioquímica, primeiro ano, correu-lhe mal, a mãe traz o filho para eu fazer coaching individual com ele. Eu começo a base de tudo na vida, a base é saber o que se quer. Não há, não há pessoas de sucesso que não saibam o que querem. Não há. Portanto, a primeira coisa que eu faço com o jovem é perguntar-lhe o que é que tu queres. Neste caso, na faculdade, qual a média com que queres terminar? E ele diz-me aquilo que 99% das pessoas dizem. Não faço a mínima ideia. Eu não sei se estarei vivo amanhã, quanto mais daqui a 4 anos. Vamos vivendo um dia de cada vez no estado de flow, à espera que os resultados apareçam. E eu não sou desse tipo. Eu disse: não, o flow vem depois. Para já vamos planear. Então eu pergunto-lhe, e depois de uma negociação intensa, ele diz-me 17. É pá, se eu conseguir tirar 17, era muito bom de média final. E eu gostava que vocês hoje tomassem a decisão de nunca aceitar o 17 na vossa vida. Porque tu não és um 17, tu nasceste para ser um 20. Então eu virei para ele e disse-lhe assim: Ricardo, eu vou dizer o nome dele porque ele me autoriza que eu diga em público, porque tenho um enorme orgulho nesta pessoa. Jovem, Ricardo Perdigão, viram para ele e disse: Ó Ricardo, espetacular apontaste para 17. Maravilhoso. Já estás no 1% da população mundial que sabe o que quer na vida. 17. Média final. Mas ó Ricardo, por que não 20? E o Ricardo diz-me o que toda a gente diz. Adelino, mas eu nunca tirei um 20. E eu digo ao Ricardo: Olha, ao Ricardo, mas toda a gente diz isso antes de tirar um 20 pela primeira vez. Por que não um 20, Ricardo? Por que não tu, Ricardo? Por que não agora, Ricardo? Por que não um 20? E ele começa a negociar comigo e eu consigo convencê-lo a apontar para 20. E ele faz uma pergunta: Mas será que vai valer a pena eu esforçar-me para tirar um 20? E sabes que o exemplo conta muito. E eu disse: Olha, Ricardo, eu fui o melhor aluno do meu curso. Apontei inicialmente para 14, acabei com média 17 na faculdade, no curso de Matemáticas Aplicadas e Computadores. E olha, Ricardo, há uma diferença enorme entre tu tirares 17 e 20. Tu tiras um 17, andarás à procura de emprego. Tu tiras um 20 e eles oferecem-te emprego. É uma diferença enorme. Então um dia está ele a trabalhar para 20, liga-me uma sexta-feira, desesperado, a dizer: Adelino, o meu professor da disciplina X devia-me ter dado para fazer a cultura de bactérias tudo de manhã, são 7 da tarde, agora é que ele me deu isto e eu não vou poder fazer o trabalho
não vou poder tirar boa nota, porque ele boicotou o meu trabalho e ele entrega-me ao final do dia e eu já não vou poder fazer. E eu disse-lhe assim, ó Ricardo, mas porquê que tu não vais poder fazer? Porque isso implicaria estar a noite toda a trabalhar no laboratório. Ó Ricardo, e quantas pessoas fizeram isso? Até agora nenhuma. Então, ó Ricardo, tu vais ter que tomar uma decisão na tua vida, Ricardo. Tu vais ter que decidir se vais fazer parte do grupo de pessoas que andam a vida inteira a queixar-se de que a culpa é do outro, de que a culpa é do país onde nasceram, de que a culpa é dos pais que tiveram, de que a culpa é dos chefes que tiveram, de que a culpa é da Ucrânia, de que a culpa é do Putin, de que a culpa é da inflação, de que a culpa é do professor bandido que não me deu as coisas, ou vais fazer parte do segundo grupo que são os que fazem acontecer em que tu vais para dentro do laboratório, vais comprar umas sandes, vais buscar uns iogurtes líquidos e vais ser o primeiro a fazer a noitada no laboratório. Agora, Ricardo, a vida é tua, não é minha. Faz o que tu quiseres, pensa no assunto e depois diz-me alguma coisa. Pausei o telefone, aguardo uns minutos, recebo a chamada dele e diz-lhe: Ó Adelino, estive a pensar, eu vou fazer, eu vou fazer a direta. E sabes porque é que eu sei que valia a pena? Porque eu fiz diretas no meu curso. Então ele faz a direta, abreviando. Terminou com 20. Todos os colegas, pensando pequeno, foram todos à procura de um emprego miserável. E ele, que pensa em grande, pensou o seguinte: um indivíduo que tira 20 vai ter uma grande oportunidade. Não estendeu a mão à procura do emprego miserável e era de todos o que estava desempregado. Recebe a universidade uma chamada do MIT, é o Instituto Tecnológico de Massachusetts, a melhor escola de tecnologia do mundo, que pede à universidade um doutorado para um projeto internacional. E a universidade não tem nenhum doutorado disponível e diz: há uma possibilidade. Nós temos um excelente aluno com média de 20 que poderia eventualmente ser a pessoa para vocês. Falem com ele. Ele vai para o MIT. Está ano e meio no MIT, vai para Harvard e tira o doutoramento em Harvard. Está em Harvard, o sonho dele é vir para Portugal. Vem para Portugal. Trabalha numa instituição pública de capital de risco, vai para a Bial e depois de estar na Bial 6 meses, recebe um convite do grupo Ovion para ele ser responsável e CEO da Ovion Capital, a capital de risco do grupo Ovion. Então ele liga-me num Natal, aquelas chamadas que nós fazemos no Natal a desejar boas festas. E eu estou a falar com ele e ele diz-me assim: Adelino, tenho uma novidade para lhe dar. Então, Ricardo, vou sair da Bial. Da Bial? Mas você entrou há pouco tempo na Bial. Eu vou sair da Bial porque surgiu uma coisa incrível, porque recebi uma chamada para ir para CEO da Ovion Capital, que agora até tem outro nome. E eu brinquei com ele, digo-lhe: epá, que grande pinta, ó Ricardo. Agora já pode ser conversa de CEO para CEO. Você é CEO, eu também sou CEO, é de CEO para CEO. É verdade. E virei para ele e disse assim: Ricardo, valeu a pena o esforço, Ricardo. Valeu a pena todo o trabalho para ser o melhor, Ricardo. Com 30 e poucos anos, CEO de uma capital de risco, de um grupo tão importante, os meus parabéns. Que orgulho, Ricardo. E diz-me o Ricardo: Adelino, isso é parte visível, Adelino. Mas eu vou contar ao Adelino uma coisa que ninguém sabe. O Adelino, num curso, disse-me que eu devia escrever todos os dias qual era o meu próximo sonho. E desde esse dia até agora, todos os dias à noite, eu nunca me deitei a escrever. Aos 35 anos, eu vou ser CEO de uma biotech, uma empresa da biotecnologia. E do nada, este ano, no ano dos meus 35 anos, recebo uma chamada telefónica a realizar o meu sonho. E eu escrevi isto todos os dias durante anos.
Isto para vos dizer, vocês alguns estariam a pensar, mas para que é que ele está-me aqui a contar de um miúdo? O que é que isto tem a ver com o meu trabalho? Isto para vos dizer que, tal como Vince Lombardi diz, o sucesso vem antes do trabalho, mas só no dicionário. Mas a base está no querer. Portanto, a minha experiência ao longo destes anos, onde tenho encontrado muita pessoa que vai triunfando, mas muitos outros que ficam pelo caminho, tem a ver com alguns fatores que eu gostaria de partilhar convosco para que vocês, pondo-os em prática, criem um problema à empresa onde vocês estão. Vocês vão ter que criar problemas. Eu sou um fazedor de problemas, um criador de problemas. Vocês têm que criar um problema porque eu vi hoje aqui o Paulo Alves, numa lógica de mete nojo, como se diz aqui para o norte, faz um vídeo com 30 jipes. Quer dizer, eu estive em Marrakech em abril. 30 jipes, vamos para o deserto, 30 Não, jipes. são 50, Adelino. Ah, São 50. 50. Peço desculpa. 50 jipes. E eu acho que vocês têm que criar um problema à vossa empresa que agora, para os prémios para Dubrovnik e para Dubai, vão ter que fretar não um, mas dois aviões. Só com portugueses. Portanto, e isto é que é para criar problemas, que é chegar a um ponto tal, e eles têm a mania de dar assim uns prémios, e acham que a malta, só alguns é que lá vão, de repente ter um problema de logística, que vão perguntar ao Paulo e à Liliana: espera aí, o que é que aconteceu aí em Portugal para me arrebentarem com a logística toda e temos que pôr vários aviões para Dubrovnik e para Dubai, que são os prémios que vocês podem alcançar, para vocês, ainda para mais, levarem os vossos telemóveis e meterem nojo a sério com aquelas selfies maravilhosas que vão fazer. Portanto, isto é o mundo do sonho, é uma coisa incrível. Nós, quando estamos a pensar nisto, já nem dormimos. Eu espero contribuir bastante para que vocês, muitos de vocês, hoje não consigam dormir. Porquê? Porque vocês vão ter muito tempo para descansar no cemitério. Portanto, agora não é a altura de descansar. Agora é a altura de sonhar. Não é? Eu, quando às vezes dou workshops, às vezes para a minha equipa, e alguns começam assim a ficar com aquilo inclinado a partir das 11 da noite, eu digo assim: vejo que tu estás preocupado com o dormir. Mas eu, se fosse a ti, preocupava em estar vivo e não em dormir. Então, o sonho é incrível, os prémios são incríveis. Então, o que é que nós temos que fazer para garantir que os sonhos se tornam realidade? Eu tenho à minha frente, o escritório onde eu estou hoje convosco foi onde eu criei o Eye of the Power. No escritório de minha casa. Então, há 21 anos, eu pus-me a pensar, há tanto brasileiro a mandar palpites em Portugal sobre motivação, o que me dava gozo era criar-lhes um problema e passarmos a motivar brasileiros a partir de Portugal. Então toca a exportar este conhecimento. Está criador de problema. E eu estava aqui e tenho um quadro à minha frente que diz assim: Dreams do become reality. É um quadro que tem um mega barco estacionado num cais de uma mansão nos Estados Unidos, que é de tal maneira que um dia veio cá um colega meu que é especialista em design e disse: Adelino, eu não estou a perceber como é que aquele barco é tão grande e não distorceu a imagem. Eu disse-lhe: o problema é que ele é mesmo grande do tamanho da casa. Então tem uma frase que diz: Dreams do become reality. Os sonhos tornam-se realidade. Então, coisas a fazer que provavelmente tu já ouviste, mas eu vou repetir para ver se é hoje que alguém de fora, porque os santos de casa não fazem milagres, para ver se é hoje que tu fazes o que já sabes que tens que fazer. Primeiro, não há objetivos subjetivos. Um objetivo que seja, por exemplo, eu gostava de ser feliz, a felicidade varia de pessoa para pessoa, é uma coisa subjetiva. Eu gostava de ir o mais longe possível. Eu gostava de ser um líder na equipa. Isso é tudo subjetivo, porque ninguém sabe o que isso quer dizer. Então os sonhos têm que ser coisas concretas. Muito já foi feito. Se o sonho é Dubrovnik, tu tens que pensar na imagem de Dubrovnik. Se o sonho é Dubai, pensar na imagem de Dubai. Um indivíduo que joga para 10 pensa ou um ou outro. Um indivíduo que joga para 20 quer ganhar os dois. E portanto,
Um objetivo que seja fácil de ver, que seja concreto, que seja objetivo, é muito importante para a mente, porque o nosso subconsciente trabalha com imagens. Não vos vou amassar tecnicamente com isto, mas de falar de uma linguagem que toda a gente consiga entender. Todas as pessoas que conseguem trabalhar mentalmente com imagens acabam tarde ou cedo a ter melhores resultados. Mas como nós às vezes nos desfocamos, há uma coisa chamada Dream Board, quadro de sonhos, que se compra na Staples, onde vocês têm, até já vêm alguns com uns pioneses, que é para nós nem perdermos tempo. Então vocês devem imprimir os vossos sonhos e colá-los no Dream Board. E agora, colocá-los em local permanentemente visível. Eu recomendo o vosso quarto, a vossa casa de banho. Porquê? Porque se vocês colocarem na vossa cozinha, de repente podem ter umas aves agoirentas que vos visitam e começam a gozar com a vossa cara. Ai, por acaso, então agora vais ao Dubai? Olha, com a tua idade, como é que tu vais a Dubrovnik? Não estou a perceber. E tu, de repente, com a pressão social, tiras o quadro do sítio onde ele está e o teu cérebro deixa de o ver. Se puseres no teu quarto, à partida, os visitantes do teu quarto são praticamente sempre os mesmos, estou eu a assumir. E, portanto, há uma certa constância de comunicação no teu subconsciente e tu entras no quarto nos primeiros dias, pões-te a olhar para aquilo e muitas vezes dizes assim: onde é que algum dia eu vou conseguir isto? Isso é bom para o Paulo, a Liliana, o Rui. Eles têm pinta de gente que pode conseguir estas viagens. Agora eu, serei eu capaz? Isto é o início. É normal esta dúvida. Mas tu de repente começas a olhar para aquilo e passada a fase da dúvida dizes assim: meu Deus, olha eu a aterrar no Dubai, ali com o Burj Al Khalifa atrás de mim. Ainda para mais, o prémio inclui um jantar com vista para o Burj Al Khalifa. Meus caros, e tu não, nem imaginas o que custa um jantar desses. Eu sei que paguei um há uma semana. Nós estamos a ver aquelas fontes todas com luz e com música, mas estamos a olhar, quando chegamos à altura de pagar, quase que ficamos árabes, que é aqueles que leem as emendas da direita para a esquerda, que olha e diz assim, 120 euros, 80 euros, 50 euros, 5 euros, francesinha. Estou com uma vontade de comer uma francesinha. Isto é malta que não tem dinheiro e come a árabe. Nós que estamos aqui temos que olhar para a emenda e dizer o que é que me apetece comer? Comes e pagas depois. Portanto, quando chegou, a surpresa só vem na conta. E portanto, tu estás a imaginar o que é estares a ouvir aquela música e estás a pensar como eu. Epá, eu estou aqui e venho de um centro pescatório. Eu estou aqui e eu tomava banho numa bacia de plástico. Eu nem casa de banho tinha. Eu estou aqui porque trabalhei, no teu caso, para atingir o objetivo e eu mereço cada bocadinho desta comida que estou a comer. E meus caros, estás autorizado. Sabes que as pessoas de sucesso estão autorizadas a fazer coisas que mais ninguém está. Tu estás autorizado a fazer o que eu às vezes faço, que é a pedir o fondue de chocolate ou um quente e frio com bola de gelado e aquele bocadinho de chocolate que fica, tu estás autorizado a lamber o chocolate ou estás autorizado a comer frango com as mãos porque te apetece, porque tu mereces cada centímetro, cada bocadinho daquele chocolate. Imagina, tu estás a olhar para os teus sonhos, ainda sem os realizar, pensando desta maneira. No teu caso, ainda melhor, é que vais em grupo. Não estás com desconhecidos, estás com uma família, estás com pessoas com o mesmo mindset, estás com pessoas com quem não precisas quase falar. Tu só olhas e já se percebeu o que tu estás a dizer. É como eu com a minha mulher, em muitos sítios, ela olha para mim, eu olho para ela e já sabemos o que estamos a pensar, dado o nível de ligação que eu desejo para vocês, esse tipo de ligação. Ou seja,
não há muita gente no mundo com essa possibilidade. Não há muita gente no mundo que possa dizer: epá, eu consegui isto fruto do meu esforço, fruto do meu trabalho, que muitas vezes não é reconhecido noutras áreas. Aqui tu és reconhecido. E portanto, a base está toda aqui. A capacidade de tu fazeres o correto. Escolhes o objetivo. Eu recomendo os dois. A seguir, pegas nisso, imprimes a fotografia, colas no Dreamboard, vais amanhã ao Continente ou à Staples. Amanhã é sábado, a Staples está aberta. Vais comprar o quadro de sonhos. Aquilo é brincadeira de crianças em termos de preço. Trazes para casa, amanhã à noite, tu tens que ter o teu quadro de sonhos com a fotografia lá. Se não tens impressora, levas, vais à Staples, eles imprimem e pagas. Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje, filho. Não é amanhã que vais comprar, filho. É hoje que vais comprar. Precisas de hoje? Precisas hoje do caderno? Vamos comprar o caderno. Precisas hoje do livro? Vamos comprar o livro. A tua mamã, a tua mãe e o teu pai conseguem o que conseguem até hoje porque nunca deixam para amanhã o que podem fazer hoje. Segue o meu princípio, filho. Isto eu ouvia dos meus pais. Então amanhã à noite vais ter uma visita da tua upline a verificar em tua casa, no teu quarto, se está lá o Dreamboard. Estou a brincar, mas era o que era preciso. Porque eu tenho clientes meus, que às vezes eu estou a fazer coaching com o casal que estão à beira do divórcio, e eu pergunto-lhes assim: qual é o vosso projeto futuro? Não tem. Qual é o vosso sonho em comum? Não tem. Pessoal, pelo menos digam-me uma coisa: já sabem onde é que vão passar a passagem de ano? Não sei. Para o ano, alguém quer ir à Disney? Não sei. Nunca sabem nada. Não tem futuro. Não tem futuro. O presente está com problemas e o passado é só recordações más. Então, se não tens futuro, vamos criar futuro. Então eu pergunto a alguns: então quando é que foi a última vez que vocês foram juntos ao cinema, por exemplo? Ai, não podemos ir, doutor Adelino, que temos um filho pequenino de 7 anos. Então vocês nos últimos 7 anos nunca estiveram sozinhos a desfrutar do vosso relacionamento? Não, não podemos, não temos onde o deixar. Epá, mas isso é uma vida horrível. 7 anos sem conviver com amigos nem nada é horrível. Não, quando vamos jantar fora com amigos, nós deixamos nos meus sogros. Deixa-me ver se eu percebi. Vocês estão-me a dizer que para ir para uma tainada, para comer e para beber, arranjam tempo para fazer as coisas, deixam o menino nos sogros e para cuidarem do vosso amor não têm tempo? Deixa eu ver se eu percebi. Amanhã é sábado. Tu estás-me a dizer que vais ter tempo para ir comer e para beber, para comer umas francesinhas cá para o norte ou umas dobradas lá para o sul, e não tens tempo para ir à Staples comprar o quadro? Não estou a perceber. Então vamos lá marcar o ir ao cinema os dois. E como eu não sei se vais ou não vais cumprir, então tu vais ao cinema os dois e quando estiverem na porta do cinema, mandas-me uma selfie para mostrares que estás no cinema. Então eu recomendaria aqui aos vossos uplines que ficassem disponíveis amanhã para receber as vossas fotografias. Aliás, para publicarem no vosso grupo. Eles já estão a bater palmas, repare. Adelino, que ideia incrível! Não é? E pôr a malta a comprometer-se, a atravessar-se, em que fez uma coisa incrível, próxima da genialidade, que é imprimir uma fotografia de um prémio que te vão dar e pôr num dream board no quarto. É só isso. E tu vais ver os milagres a acontecer a partir desse momento. Pergunta de US$ 1 milhão. Se tu não estás na disposição de te levantar de cima da tua cadeira amanhã para ir à Staples e se tu esgotares na tua região a Staples, vais imprimir isso e depois com fita cola.
mas tens que fazer o que tem que ser feito. Não há desculpas. No outro dia, uma das vossas colegas que conheci na Pfizer até partilhou num vídeo que recordou uma frase que eu dei uma vez, há uns anos, numa palestra na Pfizer, que era o RMP NHD, ponto final. Raiz-me a parta se eu não vou conseguir, não há desculpas, ponto final. Ela esqueceu-se do ponto final. Porque há gente que põe raiz-me a parta se eu não vou à Staples, não há desculpas, Paulo. Oh, Paulo, estou comprometidíssima. Não há desculpas. E depois põe vírgula, mas estava muito trânsito, não pude lá chegar. Vírgula, mas surgiram pessoas em casa, não as pude abandonar. Vírgula, e só põe vírgulas. O método não é este, é RMP, raios-me a parta, se eu não hei de ser conseguir. Não há desculpas. Ponto. Ponto. Não há mais nada à frente. Se tu fizeres isto, ui meu Deus. Olha, se tiveres de separar, vai ser muito mais rápido. Porque até esse objetivo vais concretizar. Se tiveres que concretizar e pôr um teu filho na ordem, eu garanto-te que vais conversar com ele. Se tiveres que falar a todas as pessoas que o conhecem sobre os benefícios dos produtos que tu tens, não vai haver nenhum ser humano, a não ser que esteja morto, que não te ouça. Porque tu não vais parar até alcançar o objetivo. Para poder estar sentada naquela cadeira daqui a algum tempo, virada no Dubai ou em Dubrovnik, a desfrutar do que tu conseguiste. E para muitas pessoas, às vezes pela primeira vez na vida. Isto é que é impressionante. Há pessoas que têm uma vida inteira onde lutaram por tudo o que é dos outros. Há mulheres que andaram uma vida inteira a viver para o marido, a viver para os filhos, a viver para os pais e nunca viveram para elas próprias. Imagina tu teres um momento em que tu dizes: isto que está a acontecer é meu, é a minha conquista, sou eu que o mereço. Não preciso de partilhar, não preciso de pedir autorização a ninguém para ter sucesso. Eu mereço ser um 20, eu não mereço ser um 10. Não é possível tu teres melhores resultados do que o teu nível de merecimento. Nunca terás melhores resultados do que o teu nível de automerecimento. Então nós temos que perceber, antes de tudo, de que eu mereço aquele resultado. O Ricardo Perdigão tinha que perceber que ele merecia chegar ao 20. Ele merecia ter a qualidade de vida que tem hoje. Ele merecia ser uma pessoa de sucesso. Agora, cuidado, que as pessoas que têm sucesso, isto não é tudo positivo. Não é tudo o que às vezes nos dizem, não é? Repara, quando atinges sucesso, imagina o caso do Dubrovnik ou do Dubai. Há pessoas que, por exemplo, vão perder parte do corpo. Há um braço que cai, uma perna que cai, vão começar a subir, a ambição começa-lhes a subir pelo corpo acima e vai atacar-lhes a cabeça e eles começam a ficar disformes. Há malta que acha que o sucesso dá cabo da pessoa. Não, meus caros. O sucesso é um amplificador de quem tu já és. Se tu és uma excelente pessoa, com mais sucesso, com mais networking, com mais dinheiro, tu vais poder fazer muito mais bem do que o que fazes hoje. Claro que se fores um indivíduo corrupto, com mais recursos, vais fazer muito mais corrupção do que a que tens hoje. Eu acredito que os meus amigos e amigas que estão aqui são boas pessoas. O que acontece muitas vezes é que há más pessoas a terem resultados e boas pessoas a ficar para trás, porque as boas pessoas se demitem do seu papel. Está na hora das boas pessoas fazerem o raise up, das boas pessoas se levantarem e assumirem de uma vez por todas, eu sendo uma boa pessoa, eu sendo uma pessoa trabalhadora, humilde, estudiosa, que quando não sei pergunta à minha upline como é que eu posso fazer, vocês vão ser uns chatos monumentais. Vocês vão ser as pessoas piores que a putaça. Vocês não vão largar a vossa upline até dominar completamente o negócio e até o negócio fazer parte de vocês, que é como quem respira. Essas pessoas são quem a upline deseja. É ter gente que não me larga,
que passa a vida a esclarecer as coisas porque quer andar para a frente, porque tem um sonho incrível para realizar e tem um enorme exemplo para dar aos seus. Oxalá tu queiras ser como eu, imortal. Eu quero ser imortal. E o facto de eu estar aqui hoje permite-me caminhar nessa direção. Ser imortal no sentido dos teus filhos dizerem o seguinte: eu jamais poderia ter um pai melhor do que o que eu tenho. Eu jamais poderia ter uma mãe melhor do que a que eu tenho. Que exemplo de gente que eu tive. Que sorte que eu tive de se ter calhado no meio dos pais que eu tenho. Que é o que eu digo nos meus que já morreram. Que sorte que este miúdo da furada teve, tendo começado a tomar banho numa bacia de plástico. Que sorte de ter tido os pais que eu tive que me disseram: queremos que tu vás mais longe. Tu és feito para ser grande. Queremos que tu vás o mais longe possível e estamos aqui para te ajudar. Que sorte que eu tive. Que sorte que têm os teus filhos e os teus netos de saberem que tu és uma pessoa que, mais do que lhes dares conselhos, és o exemplo vivo dos conselhos que dás aos teus filhos. Como é que tu vais dizer a um neto teu, a um filho teu, para ele se superar, se tu nem sequer na Staple compras o quadro? Como é que tu vais dizer a um filho teu para melhorar as notas, para se superar, se nem sequer pões a fotografia no quadro? Como é que tu vais dizer amanhã a uma filha tua que leve pancada do namorado para ela o enfrentar, se tu não és capaz de assumir o teu papel e te converter num vencedor ou numa vencedora? Explica-me onde é que está essa congruência. Ou eu gostava que tu fosses ambicioso como eu, para que os teus filhos possam dizer: eu tenho um enorme orgulho do meu pai, e no dia em que tu partas para o lado lá, eles sintam saudade de ti e digam: eles continuam vivos no meu coração. Isso é ser ambicioso. Isso é ser imortal. Mas tu podes ainda ser mais imortal. É haver pessoas que dirão: a minha vida mudou porque eu conheci esta pessoa. A minha vida mudou porque esta pessoa não teve medo de falar comigo. A minha vida mudou, a minha saúde mudou porque esta pessoa chegou à minha beira e, não me conhecendo de lado nenhum, ofereceu-me algo em que ela acreditava. E portanto eu jamais vou esquecer esta pessoa. E um dia que ela parta para o lado lá, estará sempre presente na vida dessas pessoas. Quantas pessoas tu gostarias que fizesses parte da mente delas? Quantas? 1000, 10.000, 100.000, 10 milhões de pessoas. Que um dia que tu partas digam, em boa hora, aquela pessoa cruzou a minha vida e mudou-me completamente. Foi incómoda para mim, obrigou-me a pensar de outra maneira. Nessa noite eu não pude dormir, eu fiquei incómodo porque disse-me coisas que ninguém me diz. Ela mexeu comigo. Eu ando há 20 anos a trabalhar, há 30 anos a trabalhar, não tenho dinheiro para mandar cantar um cego. Surge uma oportunidade na vida e esta pessoa disse-me isso. Como é que tu andas há 20, 30 anos a trabalhar e nem dinheiro tens para mexer, para mandar mudar uns pneus? O que é que tu tens andado a fazer? Está na hora de te levantares. Está na hora de fazer diferente. Está na hora de ires atrás dos teus sonhos. Eu hoje ouvi uma pessoa no Dubai que dizia: estás sempre a tempo de construir um império. Extraordinária a frase. Extraordinário. E portanto, eu recentemente a ler um livro, o autor dizia: as pessoas todas querem ir para o paraíso, mas não estão dispostas a morrer antes. Que frase incrível! Que frase incrível! Toda a gente quer ir para Dubrovnik e para o Dubai oferecido, claro, mas não estão dispostos a pagar o preço. Tu estás aqui numa sexta-feira que podias estar a fazer não sei quantas coisas, que podias estar com a tua família e tu estás aqui e ligaste a câmara para que se veja a tua cara, para te assumires a tua palavra, para se ver o teu compromisso e eu tenho que de bater palmas à tua liderança. Porque eu já tenho estado com empresas onde isto é dito aos colaboradores, trabalhadores por conta de outrem dessas empresas e continuam as câmaras desligadas. Que tremenda equipa que vocês estão a criar.
pequenos sinais de quem tem termos de comparação como eu, que mostram muito da qualidade desta liderança. Não é por acaso que estas coisas acontecem. Isto acontece porque esta liderança dá exemplo. Repare, eu não estou no vosso negócio. Estrategicamente, eu sou independente de todos os negócios, que é uma decisão que já tenho de há anos. Está aqui o meu amigo Guima, António Guimarães, uma pessoa que eu aprecio há anos, companheiro destas lutas, não é? É um homem extraordinário, um homem extraordinário, e há muitos anos que andamos nestas lides. Mas eu tenho que vos dizer, não é por acaso que isto acontece. E nós muitas vezes não temos olhos para reconhecer tesouros. Outra dica importante. Muitas das pessoas vão olhar para ti como tu és hoje. Muitas das pessoas vão te dar valor apenas por aquilo que tu és hoje. Muito poucas pessoas olham para ti como tu podes vir a ser. E eu sei do que falo. Porque eu, com 22 anos, acabado de me formar melhor aluno da turma, fui chamado a um cliente que me disse o seguinte: não leva mal, mas o senhor é jovem e eu estou muito preocupado com o projeto porque está atrasado e tenho sérias dúvidas que se recupere. E eu, com 22 anos, percebi que a minha aparência fazia o julgamento do outro. E eu disse-lhe: agradeço a sua sinceridade, mas eu vou-lhe recuperar o projeto em 3 meses. E nem que a vaca tussa, RMP, NHD, ponto final, dias à noite, fins de semana, a trabalhar por conta de outrem, eu 3 meses depois tinha recuperado o projeto de uma empresa onde esse indivíduo veio a ser o chefe de gabinete do Ministro das Finanças, Dr. Cadilho. Portanto, começou quando era novo. Ainda hoje há pessoas que olham para mim e olham para mim pelo meu aspecto ou pela minha idade e julgam-me por quem eu sou hoje, pela forma como eu me visto hoje. Mas tive a sorte de encontrar pessoas no meu percurso, alguns deles multimilionários, que olhavam para mim e diziam: Adelino, tu não és o que és hoje. Eu estou a olhar para ti e imagino um dia pessoas a irem de autocarro para te ouvir. Eu estou a olhar para ti como tu podes ser hoje, no futuro. Não há muitas pessoas a fazer isso por nós. Então, quando tu hoje à noite te olhas ao espelho, não te olhes como uma pessoa que és hoje, não te olhes como uma pessoa que foste no passado. Olha-te como uma pessoa que mete nojo em Dubrovnik e no Dubai. Olha-te como uma pessoa que vai estar a desfilar e tem que haver, vocês têm que avisar a empresa que pelo menos num dos dias tem que haver roupa de gala. As mulheres têm que ter vestido comprido, mete nojo à séria, e os homens de smoking e nada de forriquice de fatos a fazer de conta. E, portanto, nesse dia vai ter que acontecer e a empresa tem que mudar a logística para permitir que isso aconteça. E, portanto, enquanto que uns vão olhar para ti pela tua idade, enquanto que uns vão olhar para ti por aquilo que tu foste até agora, tu vais olhar para ti como tu podes ser. Como diz um autor que eu li, o passado terminou ontem à meia-noite. E eu quero um futuro brilhante, porque é onde eu vou passar o resto da minha vida. Nós hoje temos clientes em 83 países. Como é que isto era possível se eu pensasse à moda de um centro pescatório? E nós hoje temos clientes em 83 países, porque um dia eu tive alguém que disse: Filho, tu vais ser grande. Filho, eu acredito que tu nasceste para grandes coisas. Filho, ali à frente tu vais ser mais do que aquilo que nós somos hoje numa bacia de plástico. Imagina o que pode acontecer se tu, a partir de hoje, começares a falar assim com os teus filhos e com os teus netos. Começares a falar assim com a tua mulher e com o teu marido. Eu não olho para ti como tu és hoje, mas eu imagino que tu vais ser amanhã. Para tu ganhares o hábito de falar assim, de pensar assim com as pessoas. E quando chegares à beira de alguém, tu já não lhe vais vender o X39. Ou não vais vender os outros produtos que aí vêm. Tu vais pôr a pessoa a imaginar o que ela vai ser com saúde. O que ela vai ser com energia. Como é que vai ser o relacionamento dela quando tiver maior capacitação física? Como é que vai ser o rejuvenescimento dela no futuro? Tu vais ganhar o hábito, naturalmente, como quem respira, de pôr os outros a pensar
no que é que eles podem ser e não apenas a aceitar o que são hoje. É uma autêntica revolução na tua vida. Tu até podes eventualmente não ganhar os dois prémios, mas a transformação que tu vais ter no caminho, tu vais agradecer cada momento. Porque muitas vezes não é propriamente o ganhar. Às vezes nós ganhamos e dizemos assim: epá, eu julgava que isto ia ser uma grande coisa, isto durou um nanosegundo. É a pessoa extraordinária em quem tu te vais transformar no caminho. No caminho. É como se Deus, na sua suprema sabedoria, tenha-nos posto umas bananas, umas cenouras à frente, que são as coisas materiais, para que nós, em busca das coisas materiais, encontremos dentro de nós a suprema espiritualidade, que é aquilo que é a massa de que fomos feitos. Nós não fomos feitos para ser 10, nós fomos feitos para ser 20. O nosso cérebro é de tal maneira estruturado e evoluído que jamais seria necessário se fosse para pequenas coisas. Nós fomos concebidos para grandes coisas. Só que ao mesmo tempo nós ficamos assustados com as possibilidades. Assustados com e se eu me entusiasmo e falho? E se eu porventura acredito, pela primeira vez na vida, acredito que é possível realizar os meus sonhos com a idade que tenho e falho outra vez, como falhei tantas vezes? E se tu agora acreditas e acertas? E se tu agora, porque tens uma nova atitude, porque vais fazer coisas que não fazias antes, antes, se calhar, treinavas ou tentavas um bocadinho e desistias rápido. Agora tu não vais desistir, tu vais persistir até alcançar o êxito. Tu vais atrás. Tu antigamente, se calhar, trabalhavas sozinho e agora tens humildade e pedes ajuda. Pedes ajuda à tua upline para te ajudar, te orientar. Tu antigamente, se calhar, opinavas sobre as coisas, agora deixas de opinar tanto e trabalhas mais. Como dizia hoje o primeiro-ministro de Montenegro, a Europa tem que deixar de falar tanto e fazer mais. Até eles já estão a perceber. E, portanto, tu não vais fazer igual. Tu, se calhar, antigamente sonhavas apenas com a cabeça, agora vais ter um dream board à tua frente, em que tu acordas e vês, adormeces e vês, acordas e vês, adormeces e vês, dia após dia, após dia, após dia. Não há cérebro que aguente tamanho foco. Não há hipótese. E é tão simples. Estamos a falar de meia dúzia de trocados que custa um quadro de cortiça. Meus caros amigos, eu tenho pessoas com quem eu trabalho durante meses, que ao fim de 6 meses eu digo-lhes assim: então você disse-me que gostava de comprar aquelas joias. Já tem a fotografia do quadro de cortiça. Doutor Adelino, meteram-se muitas coisas. Doutor Adelino, não tenho tido tempo. Doutor Adelino, a minha mãe também está entrevada. Doutor Adelino, o meu pai foi para o hospital. E passam-se meses. Daqui a pouco é Natal, meus caros. Daqui a pouco é Natal. Estou com 14 anos, com 12 anos. Tudo era possível. Tantos sonhos na tua cabeça, tanta ilusão na tua cabeça, tanta imaginação do teu futuro e de repente, com um saltinho de pardal, estás na idade que tens. Oxalá tu percebas como eu a tua finitude. Vai haver um dia, quando nós menos esperamos, que alguém nos vai chamar para fazer check-in. E quando chegares ao check-in, vão-te perguntar, com os talentos que eu te dei, com as capacidades que eu te dei, o que é que tu fizeste? É a história dos talentos. Vai haver uns que vão enterrar os talentos. Vai haver outros que os vão desperdiçar. E vai haver um pequeno grupo que os põe a render. Aqueles que enterraram e desperdiçaram estarão a ser queimados num fogo que nunca se apaga. O remorso porque não aproveitei as oportunidades. Há aqueles que os puserem a render e esses irão para o castelo do rei. É uma metáfora conhecida que existe no Novo Testamento. O filho do dono disto tudo diz que nós temos a obrigação de pôr os nossos talentos a render. Se porventura o meu talento é falar, eu falarei para sempre até que a voz me doa. Se é o meu talento tocar vidas falando,
é isso que eu irei fazer e nunca irei estar preocupado com o esforço. Se o teu talento é tocar vidas através do teu negócio, é isso que tu tens que fazer até que o teu corpo te doa. Porque é o teu talento. Aquilo que o Paulo dizia é uma responsabilidade social. Eu às vezes digo aos meus colegas da minha equipa, no nosso trabalho, há alguns que às vezes começam a dosear o esforço, eu pergunto-lhes, diz-me uma coisa, quais são as crianças que nós não vamos ajudar por preguiça? Quando eu tiver que ir a uma escola, dar uma palestra motivacional para transformar aqueles jovens, quantos é que eu vou deixar para trás porque eu sou preguiçoso? Imagina que era o teu filho na sala. Porque eu sou preguiçoso, não vou tocar aquela vida. Quando podia tocar aquela vida e transformá-lo para sempre. Então não sejas preguiçoso. Não sejas egoísta. Está na altura de ser generoso. Está na altura de aquilo que tu tens só para ti poderes partilhar com os outros, seja o que for. No vosso caso, se são produtos bons, tu tens que o partilhar, tu tens que falar com as pessoas. A cenoura é apenas para que o teu cérebro consiga focar. O resto é trabalho, o resto é fazer com qualidade, com a orientação de quem sabe mais do que eu, que são as pessoas com mais experiência no teu negócio. E se tu fizeres se desligares as barcas, partires os espelhos retrovisores que te põem sempre a olhar para trás, em que muitas vezes te põem a pensar: eu não acredito no meu futuro por causa do meu passado. Se tu partires esses espelhos retrovisores, se tu puseres as palas que olham para o prémio e vão atrás porque é bom, porque tu mereces e porque o que estás a fazer é bom para a humanidade, não demorará muito tempo e tu serás um dos que me vai dizer: Adelina, em boa hora você mexeu comigo, em boa hora o Paulo convidou para nós estarmos juntos naquela célebre sexta-feira, dia 8 de novembro de 2024, porque a minha vida mudou a partir daquele momento. Isso é o meu sonho. O meu sonho é que se pelo menos uma pessoa que ouve mudar de vida, todos os 40 anos de estudo valeram a pena. Quando eu estou às vezes a falar para miúdos e tenho uma criança de 9 anos, eu pergunto-lhe assim: o que é para ti um sonho? E uns dizem: é ser Cristiano Ronaldo, é ser campeão. E há uma criança de 9 anos que diz: para mim um sonho é conseguir o que eu não tenho. Aquele dia, aquele momento, nunca mais eu esqueci no Centro de Educação Integral em São João da Madeira, em que essa criança me diz isso numa sala. E eu, naquele momento, percebi que não havia informática nenhuma onde eu trabalhei durante anos, matemática nenhuma que me pudesse dar aquele momento. Aquele momento onde vão chamar o teu nome para tu subires eventualmente a um estrado, a um palco, porque fazes parte do grupo das pessoas que vão a Dubrovnik ou a Dubai. É aquele momento em que tu estás a entrar para o autocarro que te leva ao jantar com a vista para o Burj Al Khalifa, por exemplo. Aquele momento em que ouves a chamada do teu nome, e esse momento vai justificar todo o teu esforço. Nesse dia, tu não te vais recordar do esforço. Tu nesse dia vais recordar que estás no sítio certo, na hora certa, com as pessoas certas que tu escolheres. A vida, a felicidade é um somatório de momentos. Eu sou uma pessoa feliz porque ponho-me a jeito para isso. Eu sou uma pessoa feliz porque me esforço por fazer o que eu gosto de fazer, de tal maneira que já nem é esforço. É como respirar. Tu, para ser feliz, não tens que andar aos saltos a fazer de conta que és feliz. Tem que se notar em ti. Tu não tens que dizer, presta atenção que eu respiro. Pessoas percebem se tu respiras. Então, que, que este desafio, esta provocação que eu hoje te trouxe, com tanto que há para se dizer e para aprender, te provoque o suficiente para tu te tornares uma pessoa extraordinária a partir da manhã, em que tu fazes o que nunca fizeste, se calhar, em que tu atualizas os teus sonhos se já tens o teu dream board,
em que tu colocas a informação lá para que aquilo te ajude a tu manteres o foco e em que tu és uma pessoa de fé. Eu não sei quem é que me está a ouvir, eu sou católico e acredito em Deus. E já tive grandes situações onde senti claramente que Deus foi muito importante. Há uns anos, em 2008, eu decidi que haveria de aproveitar e trazer o Bob Proctor a Portugal e, na altura, fazer o maior evento de desenvolvimento pessoal com 10 mil pessoas no Pavilhão Atlântico. A 2 semanas do evento, tínhamos 4 mil inscritos. Um evento para uma quarta-feira. Só um doido é que pensa fazer evento de 10 mil pessoas numa quarta-feira. E de repente, depois de termos feito tudo o que estava ao nosso alcance, eu pedi ajuda a Deus e disse: não é justo que eu tenha um orçamento de 180 mil euros para gastar num evento em que 4 mil pessoas vão fazer com que eu tenha prejuízo. Não é justo. Não mereço que, andando eu a investir para ajudar a mudar a vida dos outros, eu seja prejudicado. Eu peço a tua ajuda. Em 2 semanas, passamos de 4 mil para 7 mil pessoas. E no dia 18 de junho de 2008, tínhamos 7 mil pessoas no pavilhão Atlântico, com o break-even, e não tivemos prejuízo. Um dia a minha mãe chega à minha beira e diz-me assim: filho, eu tenho uma notícia para te dar. Falei com o professor Graça Moura, médico no Hospital Santo António, e eu tenho um multicarcinoma galopante na mama. Eu, se calhar, era melhor ir falar com ele. Eu vou falar com o professor Graça Moura, e como sou filho, ele disse-me coisas que a minha mãe nunca soube até morrer. É assim, doutor Adelino, a sua mãe tem um multicarcinoma galopante, probabilidade de gerar metástases é muito elevada. No melhor cenário, vamos fazer radioterapia, quimioterapia e radioterapia. Vamos dar o nosso melhor. Mas eu estaria a apontar, no melhor cenário, para uma esperança de vida de 2 anos. Eu vim para casa. Eu decidi que Deus é o maior médico. Eu decidi, ajoelhei-me em casa à beira da minha cama e pedi ajuda a Deus que me ajudasse a salvar a minha mãe. Que me ajudasse a minha mãe a adorar o que ele achasse que ela devia adorar. Deus diz-me, por outras formas, pega no conhecimento que tens e põe em prática. Foca a tua mãe em 3 sonhos, porque ninguém que tenha um sonho grande para realizar consegue morrer antes. Foca a tua mãe nos sonhos. A minha filha tinha acabado de nascer, eu começo a falar com a minha mãe e digo: oh mãe, você vai ver a Ana Cláudia ir para a comunhão solene, você vai ver a Ana Cláudia entrar na faculdade e você vai entregar a capa de estudante à Ana Cláudia. A minha mãe durou 22 anos. A minha mãe não teve metástases. A minha mãe durou muito para além daquilo que o médico me disse que era possível. Tu estás-me a dizer, tu estás-me a dizer que os sonhos não se transformam em realidade? Sim, se fosse apenas o Adelino. Só que o Adelino nunca está só. Tu não estás só. Não és tu apenas que realiza os sonhos. Tu és apenas o instrumento material que permite realizar sonhos. Então, se tu assumires isto e fores para a vida a enfrentar os obstáculos, as doenças desta forma, caramba, RMP, NHD, ponto final posto em prática, eu garanto-te que tu vais ser dos que me vai depois dizer: Adelino, eu estive lá. Adelino, toma a fotografia, e vocês ficam desde já obrigados a tirar uma fotografia em grupo em Dubrovnik e no Dubai, e tem que me enviar essa fotografia. Ai de ti que a tua fotografia não esteja lá. Estás tramado comigo. Eu faço-te uma amarração e ponho-te tudo o que é de seres do outro mundo a aparecer-te. Estou a brincar. Mas repare, mas isto foi muito importante. Quando estás no meio das situações, tu não tens noção disto. São 22 anos. São muitos anos em que a noite de Natal é a minha mãe a dizer: filho, provavelmente no ano que vem não estou aqui. E és tu a responder: diga-me o mesmo daqui a um ano. Não são 2 meses, não são 2 anos, foram 22 anos. E ao fim de 22 anos, a minha mãe partiu
e não partiu por causa do multicarcinoma. Absolutamente brutal. Portanto, se tu fores uma pessoa de fé, fé neste aspecto religiosa, mas se não tiveres religião, fé na crença de que há algo maior dentro de ti do que tu próprio imaginas, tu vais ver muitos milagres a acontecer, tu vais ver milhares de pessoas a deslocar-se para que tu não fiques prejudicado, tu vais ter pessoas a aparecer-te, tu vais ter pessoas a vir ter contigo que tu não percebes como é que souberam que tu existes, a pedir-te produto. Eu tenho exemplos distos na imobiliária. Eu tenho exemplos distos no mundo universitário. Eu tenho clientes meus há 21 anos de vários países do mundo que me relatam coisas destas. Nós temos pessoas a dizer: eu sou vendedor de publicidade em revistas e tenho um cliente do nada a virar-se para mim e dizer: eu quero que você me meta em um anúncio e ele atinja um objetivo. Eu tenho vendedores digamos, de tipografias que me dizem: Adelino, já perdi o objetivo este ano. Estamos a chegar ao final de novembro, já não vou conseguir. Mas porquê que não vais conseguir? Porque as empresas já estão a pensar nas férias, as pessoas já não vão fazer compras, já não vale a pena. Mas, meu caro, mas já chegaste a 31 de dezembro? Já chegaste ao fim do prazo? Não? Então insiste outra vez. Mas não vale a pena. As pessoas já estão a pensar nas férias. E no dia 28 de dezembro, este caramelo vendedor de uma tipografia recebe uma chamada telefónica de um cliente a pedir se era possível meter uma encomenda que podia entregar no ano seguinte, mas precisava da fatura com a data do ano porque ele precisa de custos. E o gajo atinge o objetivo porque o cliente lhe compra. E telefone-me e diz: doutor Adelino, isto é alucinante, porque o indivíduo ligou-me e aquela chamada telefónica atingiu-me o objetivo. No ano em que eu decidi duplicar a faturação da minha empresa, passar de 500 para 1 milhão de euros de faturação, nós temos um cliente que no último dia do ano lhe nos faz uma encomenda, o mesmo cliente que quando um colega meu lá foi, viu 3 relógios na parede, uma empresa têxtil que trabalha no mercado internacional, um relógio dos Estados Unidos, um relógio com a hora da Europa, um relógio com a hora de Tóquio. E ele dizia muitas vezes: eu só espero que não sejam eles, com uma visão global, a fechar o negócio que nos dá o objetivo. No último dia do mês, entra uma encomenda no nosso sistema, paga em PayPal, com faturação automática, que passa 1 milhão de euros. Meus caros, mais cego do que o que não vê é aquele que não quer ver. Que a tua arrogância, que o teu egoísmo, que o teu medo não seja maior do que a tua fé. Se a tua fé for maior, os sonhos realizam-se. Se o teu egoísmo for maior, a solidão impõe-se. Está na hora de te levantares, está na hora de acreditar, e eu estaria aqui a noite toda a dar-te exemplos de N situações nestes 21 anos da Eye of the Power e nestes 40 anos de estudante que demonstram, sem qualquer margem de dúvida, o poder que tem um sonho. Quando tu queres mesmo uma coisa e te comprometes, não chega a querer, tu tens que atravessar-te. Quando tu te comprometes com as coisas, como muitos autores dizem, o universo parece que conspira para que te aconteça. Prepara-te, prepara-te para os milagres que vêm a caminho, mas para isso tu tens que ser o primeiro a ser o verdadeiro milagre. Portanto, se tu pensares desta forma, quando amanhã estiveres a conversar com o teu filho, com a tua filha, um dia eles vão te perguntar, no meio de uma atribulação que eles tenham, eles vão te perguntar como é que tu fazes. O que é que tu lhe vais responder? Vais-lhe responder, sabes, temos de ter sorte. Sabes, eu nunca tive sorte. Sabes, contenta-te com o pouco. Sabes, desenrasca-te. Como também ninguém agradece nada, também olha, desenrasca-te, trabalha, porque a mim nunca ninguém me ajudou. Torna-te a pessoa diferente. A mim nunca ninguém me ajudou, mas eu quero que ajudar-te a ti.
A mim nunca ninguém me ajudou, mas eu quero que tu sejas maior do que eu. Ó filho, eu tenho apenas um balcão. Eu tenho um balcão, mas eu quero que tenhas muito mais do que eu alguma vez consegui. Que sejas tu esse pai, essa mãe, esse avô e essa avó que olha para os seus e deseja que eles sejam muito mais do que o que eles são hoje. Os teus uplines olham para ti e veem o quanto tu podes alcançar. E aqueles que são cristãos também não têm novidade nenhuma. Houve um dia alguém que disse: o que eu já realizei, tu irás realizar igual e muito mais do que eu alguma vez realizei. Portanto, está na hora de trabalhar, amanhã está na hora de irem às compras. Acredita, não tenho comissão da Staples. A Staples não me encomendou nada. Vai à Staples, vai ao Continente e se não tiveres, arranja fita cola e cola na parede. E quando vires os teus pequeninos a copiar-te, como eu tenho clientes a relatar, me crianças pequeninas a dizer: Oh papá, eu também quero o meu sonho. E pegam no marcador e desenham na parede os sonhos. Não os impeças de sonhar, deixa-os desenhar na parede, depois tu pintas a parede daqui a uns anos. E querem também colar a fotografia no frigorífico. Eu também quero o meu Dimboard. É Dimboard? Eu também quero o meu Dimboard. Eu também tenho um sonho. Eu gostava de comprar um carrinho. Eu quero a minha bola com a assinatura Cristiano Ronaldo. E tu, em vez de assim, deixa lá isso. Olha para isto, onde é que alguma vez tu vais alguma coisa? Mas é de arranjar um emprego e sobreviver. Olha, também sabes ao teu pai que ele nunca deu nada à matemática. Esquece lá isso, nem percas tempo com a matemática. Isto é genético. Ah, conhecimento que esta pessoa tem, absolutamente incrível, da biologia molecular. Que crânio que nós temos na freguesia que nem sabíamos. Que diz que até a epigenética mostra que até nós, com a mente, mudamos o ADN. Portanto, imagina dizer-se hoje que é genético. Estás a ver? Portanto, não sejas isso. Eu acredito que vocês têm aqui uma equipa interessante, basta ver a vossa reação. Estou muito impressionado com os comentários que aparecem aqui ao lado. Eu não posso desviar muito, porque senão deixo de olhar para vocês, mas estou aqui a receber o feedback de que vocês estão a gostar e isso para mim enche-me o coração, porque eu faço isto com muita paixão, como já deu para perceber, não mando dizer por ninguém. E toda a gente sabe que quando eu falo, só falo a verdade, mesmo que doa. O melhor amigo não é o que diz amém comigo. O melhor amigo é aquele que me diz a verdade. Mas é aquele que me levanta, não é aquele que me empurra para baixo. É aquele que me levanta. E portanto, animo-vos. Eu diria que estamos todos no mesmo barco. Anda muita gente preocupada em não fazer o bem, muito ocupados em justificar a sua inoperância e o seu fracasso, e é absolutamente incrível encontrar um punhado de pessoas, ainda por cima portugueses de gema, que o que os move é serem melhores pessoas, é mudar o mundo, é transformar as outras pessoas, é trabalhar oportunidades para mudar as pessoas por dentro e por fora. Pá, isso não tem valor, não se consegue determinar esse valor. Tu não és das pessoas que estás nos programas da manhã da televisão. Tu és um ilustre desconhecido, provavelmente ninguém conhece. Mas este país é construído por pessoas que muitas vezes ninguém conhece. Eu no Dubai, com muito orgulho, fiz uma apresentação num evento onde nós estivemos, do Middle East Summit, onde eu levei uma fotografia do padrão dos descobrimentos que temos em Lisboa e mostrei àquela malta o que é que nós portugueses fizemos em menos de 200 anos. Um país que tinha 1,5 milhão de habitantes, mais de 90% na agricultura. Nós, em menos de 200 anos, nós convertemos um mundo em que 90% do mundo era português. O resto é que era espanhol. E quando eu mostrei isto às pessoas que lá estavam, pessoas dos Estados Unidos, do Dubai, da Índia, etc., a cara deles foi: espera aí, eu não sabia que um pequeno país que ninguém sabe quase onde fica, que alguns acham que é uma província de Espanha, em menos de 200 anos fez isto. Mas fez isto porque tinha um grande líder, uma grande visão,
um punhado de pessoas dispostas a trabalhar. E eu disse no Dubai: vocês têm um grande líder, uma grande visão e um punhado de pessoas dispostas a trabalhar. Provavelmente vocês vão fazer algo semelhante nos tempos onde a gente está a viver. Um grande líder, uma grande visão e pessoas dispostas a trabalhar. Que isso exista na tua casa. Uma grande líder, um grande líder, uma grande visão para a família e dispostos a trabalhar. Se isso existir em cada casa, só pode correr bem. Porque quando existiu, correu bem. Vais cometer erros, tu não és perfeito. Eu não sou perfeito. Esta paixão que eu coloco nas coisas às vezes faz-me com que eu perca, às vezes, e falo às vezes mais alto que o que devia, mais intenso que o que devia. Eu sei que não sou perfeito, só há um perfeito que é Deus. Tu não és perfeito, mas és alguém construído para ir em busca da perfeição. E portanto, mesmo sendo imperfeitos, mesmo cometendo erros, mesmo desbaratando o tempo, mesmo fazendo asneiras, mesmo assim nós somos capazes de realizar coisas. Portanto, um grupo de pessoas com uma liderança forte, com uma visão comum, é possível realizar grandes coisas. Portanto, agarrem-se à vossa liderança. Vocês não têm ideia da dimensão que o Paulo e a Liliana têm à escala global. Muitas vezes nós não damos valor às pessoas porque elas estão perto de nós. Santos de casa não fazem milagres. Como estão tão próximos e como estão tão disponíveis, nós temos uma tendência às vezes para não os valorizar. Nós às vezes só os valorizamos quando começamos a querer e não temos. Muitas vezes os teus filhos não te valorizam porque estás sempre próximo. Eles um dia irão dar valor se porventura te fizeres falta. Portanto, a arte que nós temos é, não tendo ou sentindo que não temos falta, valorizar independentemente daquilo que eu preciso num determinado momento. Então, trabalhem bem uns com os outros, valorizem-se bem uns com os outros, deem valor uns aos outros, ajudem-se uns aos outros. Ajudem-se uns aos outros a dizer a cada um onde é que tu imaginas que ele pode estar e não apenas onde ele está hoje. E se vocês criarem uma comunidade de pessoas a pensar e a praticar isto, se os americanos já estão a ver portugueses no topo do mundo, eu tenho uma novidade para vos dar. A história ainda está a começar. E eles ainda não viram nada. Se eles acham que o que viram é muito, ainda não viram nada. E portanto, desde já vos digo, com toda a humildade, que se porventura me quiserem convidar a ir ao Dubai numa dessas viagens, eu tentarei ver na minha agenda se poderei encaixar nisso e eu passo a vida a pedir como um ceguinho. Um dia disse isto a um cliente meu, que por acaso hoje vive no Dubai, e ele um dia disse-me assim: Adelino, eu queria lhe ligar porque eu vou fazer 50 anos e quero convidar 50 amigos. E queria saber se o meu amigo teria disponibilidade para vir com a sua excelentíssima esposa a um cruzeiro nos países nórdicos só para 50 pessoas. E eu, porra, afinal a Bíblia funciona. Pede e receberás, bate e abrir-se-vos-á. E eu que peço como um ceguinho a dizer, se for necessário, incluam-me, terei todo o gosto em viajar. De repente, estou, eu e a minha princesa, a sair de um porto com uma flute de champanhe, não espumante, champanhe, e a ouvir Carmina Burana por uma orquestra no cais. Ou seja, o barco a sair do cais a ouvir Carmina Burana, que ainda para mais é uma música que a minha mulher adora. E eu de repente estou a olhar para aquilo e digo assim: espera aí, apenas porque eu fiz direito o que me dizem para fazer, de repente eu estou num cruzeiro. Foi nesse dia que eu conheci o Paulo de Vilhena, foi nesse dia que eu conheci o Mark Victor Hansen, que escreveu o Chicken Soup for the Soul com o Jack Canfield. Foi nesse dia que eu conheci o Daniel Sá Nogueira, que estava no mesmo cruzeiro. Impressionante. Ou seja, de repente, o miúdo da furada está a ouvir Carmina Burana num cais, num cruzeiro de um barco veleiro para 50 pessoas. Tu vens-me dizer que não funciona? Funciona.
Então, mais do que tudo o que eu disse, é apenas o meu exemplo, a minha história de vida. Eu sou o resultado dos pais incríveis que tive, eu sou o resultado de tudo o que eu aprendi até hoje e continuo a achar que tenho tudo para aprender, que tenho muito para estudar e está tudo por fazer. Tenho 61 anos, prevejo eventualmente pôr a hipótese para o lado de lá para os 140, porque com a tecnologia a evoluir, com os cuidados de saúde e com a mente positiva, nós duramos mais tempo. Portanto, ainda tenho 80 anos pela frente. Portanto, se eu já sou assim a falar com 61, imagina quando eu estiver em cima do palco, no estádio do Maracanã, que é um dos meus sonhos, a meter nojo a brasileiros. Esse vai ser o pináculo da catedral, que é um puto português, de repente, inverte o mundo ao contrário, e em vez de serem brasileiros a motivar portugueses, são portugueses a motivar brasileiros. Isso, para mim, eu diria que é uma missão de vida. E não me importava de ter alguns de vocês comigo, porque aí vamos nos divertir imenso nos bastidores. Portanto, meus caros, espero ter sido útil esta partilha. E agora abri aqui uns minutinhos ainda.